No Show da Tarde você vai brilhar. Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Divulgar empresas e ideias. Estamos de volta com o Show da Tarde, agora numa conversa um pouco mais amena, mas não menos importante. Nós vamos falar de contabilidade, de prestação de contas, principalmente de pequenas e médias empresas. Eu estou aqui com o Valdinei, que é contador já há longa data e que conhece a transição do que foi aquela contabilidade feita à mão para o mundo digital. E acho que a gente já vai começar conversando um pouco com o Valdinei a respeito disso, mas eu queria saber da sua vida. Valdinei, em primeiro lugar, é prazer de ter você aqui, boa tarde, e diga de onde que você veio, quanto tempo você está formado e como é que era a contabilidade de quando você se formou e como é a contabilidade hoje. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade de estar aqui no programa. Realmente teve uma transformação muito grande na contabilidade. A gente saiu da fase que nós trabalhamos nos papéis, né, nos livros diários, nos livros caixa, e passamos por uma transição, transformando a contabilidade mais digitalizada, mais consultiva. Então, isso nos proporcionou a dar mais informação para o empresário, a ser mais consultivo, a estar mais próximo do negócio dele e ajudar ele com as demandas que ele tem no dia a dia da empresa que ele tem que conduzir. Perfeito. Me diga uma coisa. A pequena e principalmente média empresa e os MEIs, às vezes um MEI acha que não precisa de contador porque ele mexe com pouco recurso e que fica fácil, deixa para o filho fazer e esquece um itemzinho aqui, não declara para a Receita algo ali, daí vem aquela multa que às vezes inviabiliza o próprio trabalho dessa empresa. Já aconteceu com você? É assim mesmo? E qual a importância que tem de contratar um profissional para que o seu negócio possa se desenvolver, possa prosperar e que possa, ao mesmo tempo, ficar mais tranquilo, sem essa preocupação? Veja bem, é muito importante que o empresário ele tenha em mente que, mesmo ele sendo um MEI, ele tem que cuidar das suas contas, separar o que é de pessoa física da jurídica, ter uma gestão do seu negócio, entender a estrutura de custo, né, da operação dele, e ele, eventualmente, faça conferências para determinar estratégias, o caminho que ele está seguindo. Então, realmente, a gente encontra aí no mercado muitos empresários que acabam não conseguindo fazer a gestão adequada, porque está no meio, pensando que a situação de ele estar no meio é uma situação beneficiária que ele pode realmente não ter esse controle adequado como uma outra empresa maior que ele, mas, em contrapartida, o governo, né, sempre está fiscalizando, verificando esses MEIs, quanto que eles estão faturamento, passando nas suas contas bancárias de valores. Então, é muito importante que o MEI tenha um determinado controle, porque o MEI, a gente sabe que ele tem um limite, né, de 81 mil por ano. Então, se ele passar esse limite de receita por ano, a qualquer momento ele pode ser pego numa fiscalização. Então, para que ele se previna quanto a isso, ele precisa ter os controles adequados, não separando as contas de pessoa jurídica a pessoa física e também estruturando o seu custo, né, para a questão de estratégia de negócio, de viabilidade de novos negócios. Então, ele precisa ter isso em mente para não ter problemas com o fisco. Doutor Valdinei, o que você fala eu acho muito importante porque todo mundo quer prosperar. Aí o sujeito prospera e esquece de declarar o que ele prosperou. E aí, muitas vezes, vem uma multa que, às vezes, inviabiliza o próprio negócio dele ou os ganhos que ele teve, vai ter que refazer tudo de novo. Então, é tranquilo, é muito caro contratar um contador para um serviço simples como o de um MEI, ou até mesmo da declaração de um imposto de renda? Eu digo que quando você contrata um contador, que ele é experiente para atuar naquela área, você não tem que olhar pelo o valor que você está pagando o preço, mas sim o valor que ele te entrega. Então, você tem um profissional ao seu lado que você possa consultar, perguntar os caminhos corretos, dentro da burocracia, da estrutura que a gente tem hoje.
no Brasil. Então, isso que você gasta com o contador, você está investindo para que sua operação ela prospere, para que você não tenha percalços nesse caminho. Então, realmente, alguns empresários tomam decisões sozinhos, sem consultar um profissional, acabam caindo na armadilha de ser pego, né, pelo fiscal, ou até mesmo outros órgãos que vejam que ele não está estruturado para aquela operação. Então, se ele tem um contador do lado, ele pode perguntar para o contador, que já conhece outras empresas, outras situações que ele ainda não passou, que pode dar a melhor orientação para ele. Então, realmente, esses custos com multas são muito elevados, são uma porcentagem muito pequena do que ele ia pagar por um profissional, e acaba sendo mais burocrático. E talvez, dependendo a penalidade que ele tenha, ele pode até prejudicar o negócio dele, da continuidade do negócio dele. E o negócio dele não tem como prosperar por conta dessas punições. Doutor Valdinei, me diga uma coisa, o terror de todo contador, de todo empresário, de todo esse mundo que mexe com o negócio é a reforma tributária. O que você tem a nos falar sobre essa reforma tributária? Quais são as novidades? Quais são os pontos de conflito? E aonde é que está o denominador comum, o funil dessa reforma tributária? Em outras palavras, falando um português bem popular, aonde é que o bicho pega? Esse é um ponto bem importante. A reforma tributária ela já iniciou com uma fase de teste agora em 2026. E em 2027 a gente começa com a parte do CBS de forma integral. Então a gente vai ter já os pagamentos dos empresários da CBS em 2027 e a transição para o IBS vai começar em 2029, terminando em 2033. Então essa reforma tributária ela traz uma perspectiva diferente do que os empresários estavam acostumados antigamente, né? Que é, por exemplo, você ter apenas créditos de impostos diferenciados para alguns tributos. Agora, com o CBS e IBS, você não tem mais essa diferenciação. Então, o crédito dos impostos ele é de forma integral. Então, isso é um pouco menos complexo agora para o empresário, para tomar crédito dos impostos. Na questão de receita, continua da mesma forma, que é sobre o faturamento. Mais um ponto importante dentro da reforma que tem que se atentar é a questão do preço de venda. Por que preço de venda? Porque hoje os impostos eles são um pouco diferentes do cálculo que era antes. Antes tínhamos alguns impostos que eram feitos os cálculos por dentro do preço, hoje com a reforma tributária será por fora. Como também a questão do split payment, que é um projeto que está dentro da reforma, que também vai entrar logo em rigor, que é o teu fornecedor, o teu cliente, ele já recolher a parte dos impostos do CBS e IBS. Então, o seu fluxo de caixa, que você às vezes demorava 30 dias para pagar os impostos, vai acontecer que você faturando para o seu cliente vai pagar os seus impostos e você vai receber só o líquido. Então, isso é importante para a questão de estruturação de fluxo de caixa, os empresários entender que vai mudar essa dinâmica de repasse de impostos e ele já se preparar dentro do preço dele de venda, dentro da estrutura de fluxo de caixa, como é que ele vai se adaptar com esse novo cenário. Então, isso é muito importante para os empresários ficarem cientes que essa mudança vai começar a partir de 2027, né? E até 2033 a gente tem esse período de adaptação, mas já entrando as regras aos poucos, para que ele entre em conformidade. Espero que você tenha entendido o Dr. Valdinei. Se não sabe nada de IBS, CBS e todas essas reformas, a melhor maneira que tem é contratar um profissional para que não tenha problemas no futuro. Eu queria também lhe perguntar sobre essa modificação do digital, se é possível hoje um contador trabalhar exclusivamente online sem ter um atendimento presencial, sem ter um atendimento físico em um escritório como era antigamente. Se essas mudanças facilitaram, dificultaram ou continua o atendimento como sempre foi? Hoje, o escritório ele trabalha totalmente digital, então nós atendemos clientes de todo o Brasil, também atendemos clientes do exterior que têm empresas aqui no Brasil.
Atendemos algumas multinacionais, mas nosso foco é atender pequenas e médias empresas. A questão da contabilidade digital, ela melhorou muito a comunicação entre o empresário e o contador, por isso que a gente adotou esse método, esse modelo de escritório, para que a gente possa atender o cliente de forma tempestiva, no momento que ele precisa, pelo celular, pelo computador, marcar reunião por videoconferência. Então ele não precisa ir para um local físico, perder tempo no trânsito, perder tempo conversando com alguém pessoalmente. Ele pode resolver isso tudo pelo celular, tudo por videoconferência, de uma forma facilitada. E a documentação também, a gente abstraiu totalmente a parte de papel, até por conta de ter a questão de perda de documento. Então, para a gente abstrair essa segurança, né, a gente adotar essa segurança que a gente não vai perder nenhuma documentação de cliente, a digitalização foi muito importante, porque os clientes também conseguem passar a documentação via digital. Nós temos extratos, temos boletos, tudo passado via digital, com um protocolo digital também, onde nós utilizamos uma plataforma de comunicação com o nosso cliente. Então, isso facilita a dinâmica, facilita a resposta para o cliente e facilita também a gente atender cliente em qualquer lugar do Brasil e até do mundo. Eu agradeço muito a entrevista do Dr. Valdinei e lembrando sempre que a melhor forma do seu negócio prosperar é contratar um profissional habilitado para que venha a prestar as contas da melhor maneira possível, de forma rápida, ágil e barata. Esse é um investimento fundamental para qualquer empresa, seja ela média, pequena, grande, ou até mesmo você que quer ter a tranquilidade no seu imposto de renda que já vem aí. Muito obrigado, foi um prazer e boa tarde a todos os nossos telespectadores também. Obrigado, o prazer também é todo meu. O Show da Tarde volta amanhã com você, que vai nos acompanhar, e foi um prazer ter você junto conosco nessa quarta-feira ensolarada, e ótimo dia para todos os nossos telespectadores. No Show da Tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares. Vamos divulgar.